A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Boa tarde. Aqui é Karen, pegando carona contigo no teu carro, no ônibus, a pé, ou para quem já está chegando em casa, começando a pensar, a providenciar a janta. Tu que está conectado no programa Peniel, lugar de encontro com Deus, na rádio web Resgate Sem Fronteiras. Para acessar a rádio, o nosso endereço é resgatesemfronteiras.minharadio.fm. O nosso e-mail é resgatesemfronteiras.br@gmail.com. O nosso WhatsApp é 54 99 670 8990, e do programa Peniel, que é o meu horário, no YouTube, @PenielDeus76. Curte a nossa página, ativa o sininho e divulga para ajudar o nosso canal. Pessoal de Deus, nós temos os nossos patrocinadores, os nossos amigos que estão ajudando nas nossas atividades que estão iniciando agora no mês de outubro, e eles são o RIG Ar-Condicionados, especialista na instalação, manutenção preventiva e periódica do seu ar residencial e comercial. Entre em contato pelo telefone 54 98 151 5525. Tu não vai te arrepender. Se tu gosta de uma boa leitura cristã, entre em contato com a pastora Vanderleia pelo telefone 12 98 84 43 314 e adquira o teu exemplar. Tenho certeza que tu vai gostar. E a FATEB, com cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais, muito mais. Informe-se pelo telefone 54 999 31 8699. Irmãos, agora no mês de outubro, a gente está com a campanha nacional do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha para prevenção do câncer de mama e também do câncer do colo de útero. É importantíssimo que essas doenças sejam descobertas precocemente. Quanto antes elas forem descobertas, mais chances elas têm de cura. Previna-se. Faça o autoexame, mulheres. Se você sentir qualquer diferença nas suas mamas, procure o posto de saúde mais próximo. Procure ajuda, sempre, tá bom? Para isso que a saúde tá aí, ok? Então, dando início ao nosso programa, quero saber de você. Tu é uma pessoa muito ansiosa? Pouco ansiosa? Uma pessoa normal? O que tu te considera? Vai pensando aí. E enquanto tu pensa, responde para nós lá pelo WhatsApp 54 99 670 8990. Tu é uma pessoa ansiosa ou não? Enquanto isso, eu quero trazer uma reportagem para vocês que tá lá no canal Gospel, que fala sobre a revolução digital e a igreja, oportunidades e desafios na era da conectividade. Como é que a igreja se posiciona nessa nova era digital? Então, a reportagem diz que, nos últimos anos, a revolução digital transformou a maneira como vivemos, nos comunicamos e até mesmo praticamos nossa fé. Com o crescimento das mídias sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de streaming,
a igreja se vê em novo cenário, repleto de desafios importantes, mas também de oportunidades significativas. Um dos principais desafios trazidos pela revolução digital é o risco de afastamento da comunidade física. Muitas pessoas podem se tornar excessivamente dependentes da interação online, o que pode prejudicar a construção de relacionamentos profundos e significativos na fé, já que a interação presencial é fundamental para isso. Além disso, a comunicação digital, ainda que rápida e conveniente, tende a ser menos profunda, correndo o risco de tornar os relacionamentos espirituais superficiais. Isso pode se manifestar em interações limitadas a likes e comentários, em vez de verdadeiros diálogos e apoios mútuos. A facilidade de compartilhar conteúdo também traz perigos, como a disseminação de informações enganosas, os fakes, ou interpretações distorcidas da Bíblia, o que pode criar confusão entre os fiéis e minar os fundamentos da fé. Assim, torna-se cada vez mais desafiador discernir a verdade em meio a um mar de informações. Junto a isso, com as interações mediadas por dispositivos, há o risco de que o foco se desvie do relacionamento pessoal com Deus, fazendo com que a espiritualidade se torne mais sobre experiências digitais do que sobre transformação interna e crescimento pessoal. Por outro lado, a revolução digital apresenta diversas oportunidades para a igreja. A tecnologia possibilita que os cultos religiosos alcancem pessoas em locais onde a presença física de uma igreja é limitada. Assim, cultos online, transmissões ao vivo e podcasts tornam-se a mensagem do Evangelho acessível a um público maior, incluindo aqueles que não podem estar fisicamente presentes por motivos variados. Nesse cenário, as redes sociais também criam um espaço para que os membros da igreja se conectem, compartilhem testemunhos e se apoiem mutuamente, promovendo um senso de comunidade que vai além das barreiras geográficas. A internet também disponibiliza uma vasta gama de recursos educacionais que vão de pregações a cursos de teologia, proporcionando oportunidades para o crescimento espiritual contínuo e aprendizado sobre a fé de maneira flexível. Em conclusão, a revolução digital traz uma nova era de desafios e oportunidades para a igreja. Embora a acessibilidade e a conexão sejam ampliadas em um mundo em constante mudança, é essencial que líderes e membros da comunidade permaneçam vigilantes, utilizando a tecnologia como uma ferramenta que fortaleça a fé, sem jamais desconsiderar a importância da comunhão e do relacionamento pessoal com Deus. A Igreja do Futuro pode e deve abraçar as inovações digitais, mas deve fazê-lo sem perder de vista a essência do que significa pertencer a uma comunidade de fé. Ao equilibrar inovação e compromisso espiritual, podemos assegurar que, apesar dos desafios, a mensagem do Evangelho continua a ressoar com força e profundidade em todos os corações. Amém? Tu concorda com isso? O que tu acha? Igreja e a era digital podem viver juntos? É um desafio, né? A revolução digital, essa era digital, as coisas acontecendo
pipocando rapidamente, né? Tudo em 3 minutos, é tudo nisso e miojo, tudo acontecendo rápido. Tu acha que para a igreja isso é bom? Tu acha que a igreja pode conviver bem com isso? A reportagem diz que sim, desde que não se perca o fundamento, a base, que é a fé, né? E eu acredito que pode também, né? Desde que não se perca a palavra, né? Que não se perca o contato, né? Isso é muito importante. Gente, a palavra que eu separei para hoje, a pergunta que eu fiz no início, tu lembra qual foi a pergunta que eu fiz no início? Tu é ansioso? Tu é muito ansioso? Já respondeu lá para nós no nosso WhatsApp? 5499-670-8990. E aí, tu é uma pessoa muito ansiosa? O que a palavra fala? O que a gente deve fazer? Como é que a gente deve agir? É tão difícil, né? Nesses tempos modernos aí, que tudo é fast food, tudo tem que acontecer rapidamente. E se a gente não faz as coisas acontecerem, não acompanha as coisas rapidamente, a gente acaba se frustrando, né? E ficando ansioso com o próximo evento, com a próxima situação, com o próximo. É bem complicado isso, né? Vai gerando ansiedade, vai gerando frustração, a gente vai se questionando o que eu tô fazendo, por que eu tô aqui, pra que isso, por que aquilo, e vai achando que não vai dar conta disso, que não vai dar conta daquilo. E aí, meu irmão, minha irmã, como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua ansiedade? O que a palavra fala? Eu fui buscar e fui parar lá em Filipenses, uma palavra bem conhecida para os cristãos. E para ti que ainda não para ti que não conhece a palavra, eu quero te dizer que é bem importante conhecer. E sabe o que ela nos ensina? Sabe o que ela diz? Lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7, ela diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Olha que lindo! Não estejais inquietos por coisa alguma. Ah, mas a conta chegou. Ah, mas o filho adoeceu. Ah, mas está faltando tal coisa para pôr na panela. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, ou seja, aquilo que tu precisa, seja em tudo conhecidas diante de Deus, ou seja, conversa com Deus, mostra para Deus, fala para Ele o que tá te agoniando, o que tá te faltando, o que tá te tornando ansioso, pelas orações e súplicas. Só isso? Não. Pelas orações e súplicas com ação de graças. Com ação de graças? Mas o que é isso, cara? Como assim com ação de graça? Que história é essa? Agradecendo.
ação de graças, o ato de agradecer. Senhor, meu filho está com febre, mas a tua palavra diz que o Senhor levou embora todas as doenças, pelas tuas pisaduras nós somos sarados, e o meu filho também é sarado, e eu te agradeço por isso. Levando ao Senhor tudo o que te entristece, tudo o que te aborrece. Ah, mas falar é fácil. Vou dizer pra ti que nem falar é fácil, meu irmão, minha irmã. Nem falar é fácil. A gente vê um filho doente, a gente quer pegar aquela doença e passar pra gente. A gente, às vezes, chega tarde em casa, tá com a barriga roncando, louco de cansado, e daí a gente pensa, eu como, eu não como, eu tomo um banho, eu vou só dormir. Quantas vezes, né? A gente pensa, tem que comer, tem que tomar banho, tem que dormir, mal tem tempo para descansar, já tem que levantar de novo. E daí, leva a Deus, leva a Deus. Pô, mas esse serviço não tá bom, eu trabalho, chega ao final do mês, o dinheiro não dá para nada. Leva para Deus. Ah, mas eu vou orar hoje e tudo vai mudar amanhã. Não é mágica. Jesus não faz mágica, ele não é mágico. Existe um processo. Existe um processo. E se tu entrar no processo que o Senhor quer fazer contigo, ele vai mudar tudo. Ele vai encher as tuas panelas, ele vai tirar as tuas doenças, ele vai acabar com a contenda, com as brigas dentro da tua casa. Ah, mas é só pedir. É levar a Ele todas as tuas petições, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede todo o entendimento, ou seja, tu não entende, tu não sabe, tu tá passando por aquela situação, tu tá meio que desesperado, ansioso, triste, quase abatido, e de repente desce sobre a tua mente, sobre a tua vida, sobre o teu coração, aquela paz, e tu que já não conseguia mais raciocinar, que já não sabia mais o que fazer, que estava correndo de um lado para o outro igual uma barata tonta, tu começa mas é que eu tenho que fazer assim, eu tenho que primeiro fazer aquilo, depois eu tenho que dobrar aqui, depois eu tenho que ajeitar ali, depois assim, depois assado, porque a paz de Deus que excede, tu não sabe de onde vem, tu não sabe como que chegou, ela excede todo o entendimento humano, ela chega e ela transforma e ela te capacita para qualquer situação. Ah, mas aconteceu um acidente, isso e aquilo e aquele outro, e tu vai sair naquela correria, e tu vai sair naquela agonia, e tu vai sair naquele desespero. Faça uma oração antes de sair. Entrega para o Senhor a tua petição,
faça que a tua causa seja conhecida dele. Ah, mas ele não é Deus, ele não sabe de todas as coisas, eu preciso estar falando. Sim, ele sabe de todas as coisas, muito antes de tu falar, muito antes de que tivesse acontecido o que aconteceu, ele já sabia que ia acontecer. Muito antes ele já sabia. Como é que eu vou te explicar, meu irmão? Mas que bonito da tua parte, que confiante da tua parte, tu mostrar para Deus que tu confia nele, apesar de tudo isso ter acontecido. Aconteceu esse acidente, aconteceu essa doença, aconteceu a falta desse alimento, aconteceu, mas eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti e eu tô te contando que isso aconteceu na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. De verdade, eu não sei nem o que o Senhor vai fazer. Eu só sei que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai mover céus e terra, que o Senhor vai mover, que o Senhor vai levantar alguém. Pode ser que seja um vizinho, um irmão, um amigo, um estranho, um desconhecido, alguém dentro do hospital, alguém dentro do mercado, um irmão na igreja, um estranho. Eu não sei como tu vai fazer, Senhor, mas eu confio e por isso eu te conto que isso aconteceu na minha vida. Isso está acontecendo na minha vida. Por isso eu te conto, porque eu confio em ti, que o Senhor vai resolver. Muito cuidado. Ainda há pouco a gente estava falando da era digital, né? Das oportunidades. É uma oportunidade ou é um desafio? A nova era da conectividade para a igreja, essa era digital. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, quando a dificuldade chega e a primeira coisa que tu faz é botar no Facebook. Porque a pessoa que está lendo lá do outro lado, ela pode dizer que é tua amiga, que ela quer o teu bem. Mas tu não consegue ler o que está na cabeça dela e tu não consegue ver o que está no coração dela. Ah, ela está dizendo que ela é tua amiga. Ela vira as costas e está puxando o teu tapete. Muito cuidado. Quando tu enfrenta uma dificuldade e a primeira coisa que tu faz é colocar no Facebook, é colocar no Instagram. Porque a palavra ensina que sejam as tuas petições conhecidas diante de Deus. Muitas vezes a gente acha que vai botar no Face esperando que a ajuda vai vir dali. Doce engano. A ajuda vem sempre do Senhor. Nunca se esqueçam disso. A palavra é bem clara. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque é Ele que vai te auxiliar. É Ele quem vai te levantar. É Ele quem vai te resguardar. É Ele quem vai te dar a força que tu precisa. Em nome de Jesus.
que tu tenha esse entendimento. É muito triste quando a gente vê as famílias. Às vezes acontece, né? Da gente ver um irmão da igreja, um vizinho auxiliando, mas muito melhor seria se esse auxílio não viesse com uma câmera na mão para mostrar para todo mundo que está ajudando, porque a palavra também ensina que não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita fez, né? E hoje em dia tudo tem que ser postado, todo mundo tem que te achar bonzinho, queridinho, tu tem que ser o bacana, tu tem que ser o tal, tu tem que ser o melhor. E a palavra diz que bom é só Deus, ninguém mais. Nós somos pecadores. Mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou convertido, eu acredito em Jesus Cristo. Nós somos pecadores. Ah, mas eu sou pastor, eu sou do louvor, eu sou da tesouraria, eu sou de confiança do pastor. Nós somos pecadores. Todos iguais. Apenas com salários diferentes. Uns ganham mais, outros ganham menos. Todos pecadores. Todos debaixo da mesma graça, da mesma misericórdia. Todos nós dependemos da exclusiva e única graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom é saber que muitas igrejas são abençoadas e dividem essa bênção com os mais necessitados. Isso é galardão. E um dia elas receberão. Mas elas não deixam de ser pecadoras. Igual eu. Igual meus vizinhos. Igual todos nós. Dependemos da mesma graça e da mesma misericórdia todos os dias. E louvado seja o nome do Senhor, que as misericórdias se renovam todas as manhãs. Graças a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã? Nosso WhatsApp 54996708990. Entre em contato conosco. Queremos orar por ti. Queremos saber pelo que tu tá passando. Você anda muito ansioso? Tá muito ansiosa, minha irmã? O que tá acontecendo? Precisa de oração? Precisa de ajuda? Fala com a gente. A gente quer orar com você. Quer orar por você. Que assunto você quer ouvir aqui no programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus? Manda para nós para a gente falar sobre esse assunto. Queremos conversar com você sobre o que tu quer saber, sobre o que você quer ouvir durante esse tempo, das 18 às 19, sobre o que tu quer ouvir. Vamos fazer essa enquete, vamos botar essa enquete no ar aí. Qual o assunto que você quer falar? Sobre o que você quer saber da palavra? Para a gente buscar o conhecimento e trazer. Vai ser legal. Vai ser muito legal. Resgate Sem Fronteiras.minharadio.fm. Você pode baixar o aplicativo também. Temos o aplicativo da rádio. Ou pode acessar pelo site resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Nosso e-mail
resgatesemfronteiras@gmail.com. Nosso programa Peniel no YouTube, @PenielDeus76. Curte a nossa página, ativa o sininho e divulga para ajudar o nosso canal a crescer. Então, meu irmão, minha irmã, qual motivo você tem andado ansioso? O que está te atrapalhando? Ah, mas eu oro, eu peço. Mas você tem agradecido? Ah, mas eu oro, e daí uma semana, 10 dias passa, e daí dali a pouquinho volta tudo de novo. Quando eu vejo, estou passando pela mesma situação de novo. Vigia. Pede para o Senhor te revelar. Alguma coisa está acontecendo. De repente, tu não aprendeu ainda com aquela situação, alguma coisa que tu precisa aprender. Pede para o Espírito Santo te revelar. Espírito Santo, olha aí só eu passando por isso de novo. O que aconteceu? O que faltou eu aprender? O que eu preciso aprender com essa situação? Olha só, ano passado eu passei por isso, final do ano passado eu passei por isso, início do ano eu passei por isso, a gente está indo para o final do ano e eu estou passando por isso de novo. Eu oro, passa, vem de novo, eu oro, passa, vem de novo, eu oro, passa, vem de novo. Parece um ciclo vicioso. O que está acontecendo? Pede para o Espírito Santo te revelar. De repente, faltou alguma lição, faltou tu aprender alguma coisa. De repente, faltou liberar perdão. De repente, faltou alguém te perdoar. Você precisa pedir perdão, ou alguém precisa pedir perdão para ti. Tem essas duas situações e às vezes a gente não sabe. Ora para o Espírito Santo, ele vai te falar. Ele sempre fala, ele não deixa a gente sem resposta. Esse é o maravilhoso de tudo. Às vezes demora, né? Eu sei. Às vezes demora, né? E a gente ora. E ora 2 dias. E ora 3 dias. E ora uma semana. E ora um mês. E ora um mês e meio. E meu Deus do céu, quanto tempo mais eu vou ter que orar? E nada, e nada, e nada. E às vezes a resposta tá na nossa cara, assim, ó. E a gente não percebe. Né? É aquele errinho, aquele pecadinho. Porque tem isso, né? Eu nunca me esqueço, logo que eu me converti, eu fiquei tão embasbacada quando eu ouvi o pastor falar que não existia pecadinho e pecadão, tudo era pecado. Aquilo foi assim, um tapa na minha cara, porque eu achava que eu era assim, tipo, uma santa. Né? Não, eu só umas mentirinhas de vez em quando. Ah, não, de vez em quando é só assim, ai, que a minha amiga tá com a roupa mais bonita que a minha. Ai, né? Só. E para Deus não existe isso. A mentira é um pecado tão grande quanto o roubo. A mentira é um pecado tão grande quanto tu matar alguém. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Pecado é pecado. Sabe?
E eu achava que, não, é só de vez em quando uma mentirinha, uma... Não, não, não. Pecado é pecado. Não existe pecadinho. Ai, é só um pecadinho. Deus nem tá vendo. Como é que é? Sabe? E aí, quando eu ouvi o pastor falar aquilo, eu fiquei, Jesus amado, tô lascada. E agora? Ai, e não é fácil, não é fácil, porque a gente pega esses pecadinhos e acha que, sabe, que é de estimação, que, ai, que bem capaz, Lili. Não dá nada, não tem problema. Não, isso ali, não vou pro inferno por causa disso, uma mentirinha de nada, capaz que eu vou pro inferno por causa de uma mentirinha. Eu? E vai, e vou. Ai, misericórdia, Senhor, não vou nada. Tá amarrado em nome de Jesus. Né? Mas a gente tem que se desfazendo desses enganos, dessas coisas que culturalmente a gente vai ouvindo e vai achando que não dá nada, né? Nossa, eu lembro que quando eu era jovem, eu acho que eu devia ter meus 14, 16 anos, talvez, não tenho bem certeza. Surgiu a frase, não dá nada. Gente, foi uma febre. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. E era, sabe, um tal de não dá nada que... Não dá nada. Até que há pouco tempo atrás, eu ouvi uma moça falando, e eu tive que ler, porque ela estava falando em inglês, e daí estava tudo legendado. E ela dizia assim... Eu ouvi o meu pai dizendo que o caminho para o inferno é cheio de curvas. E tu vai fazendo aquelas curvas e não dá nada. Ah, não dá nada aquela curva. Não dá nada. Até que de repente tu te dá conta da onde tu tá e vê que dá sim. E que tu perdeu tudo. E que tu não tem mais tempo para voltar. E que não dá nada, não dá nada, tu perdeu tudo. E acabou. E acabou o teu tempo. Em caminhos suaves, em curvas tranquilas que vai. Ah, mas não dá nada. É só uma mentirinha aqui, mas não dá nada, né? É só um palavrão pro pai. Ah, mas não dá nada, é só uma mentirinha pra mãe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe a hora da partida, né? E de repente, quando vê, a gente foi. E aí acabou o tempo. E aí a gente levou aquele pecadinho, que de pecadinho não tinha nada, era um pecado como qualquer outro. E daí chega lá e o acusador vai nos acusar. Para graça de muitos, nós temos um sumo sacerdote, um advogado fiel a nosso favor, que morreu por nós, que tomou a decisão de nos amar, né? E nos defende. Porque
a gente entrega as nossas petições para Ele, com ações de graça. E Ele nos defende. Mas e para aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus e que ainda não têm um sumo sacerdote, que ainda não tem quem defenda eles? Ou não dá nada, eles perderam tudo. Então a gente tem que ter muita atenção. Muita atenção. Agora que nós estamos na semana do Dia das Crianças, lá na igreja que eu congrego, eles estão falando muito para nós não perdermos oportunidades. Oportunidades de falar de Jesus. Oportunidades de falarmos que Ele é o Salvador. Que Ele morreu por nós numa cruz. E que a gente tem que aceitar, que nós precisamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Não perca a oportunidade de falar dele. Pode ser a única vez que essa pessoa que tu fale vai ouvir sobre ele. E eu te falo isso porque aconteceu lá na igreja de um jovem ou uma jovem, eu não sei te dizer ao certo. Ele foi lá na igreja conhecer e teve a oportunidade. E louvado seja Deus, que ele foi naquele culto e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E no outro dia ele foi atropelado e morreu. Foi a única oportunidade que ele teve. E ele aceitou. Que nós não percamos as oportunidades que o Espírito Santo nos dá de falarmos de Jesus. Porque a gente não sabe quando vai ser a nossa hora. Que nós não percamos as oportunidades. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, para a honra e glória do santo nome, daquele que nos amou primeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui semeando a Tua palavra, falando do Teu grande amor, da Tua decisão, Senhor, de morrer naquela cruz por amor de nós, para que nós tivéssemos a oportunidade, Senhor, de Te conhecer e de sermos resgatados do reino das trevas para o reino celestial. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu sangue vertido naquela cruz. Obrigado pela Tua ressurreição. Ah, Senhor, se nós ficássemos só agradecendo, passaríamos o resto da vida agradecendo, porque são tantas coisas, Senhor, tantas coisas que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado por todas elas. Obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, cada ouvinte. Abençoa cada lar. Abençoa cada família. Abençoa cada lugar que essas palavras estão chegando. Que elas entrem pelos ouvidos e cheguem no coração e seja divisor de água, Senhor, na vida dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, que convence. Ah, Senhor, convence essa pessoa, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigada, até amanhã, uma noite de paz. Deus abençoe a todos. Amém? Ficam na paz.